Boa tarde. Como as pessoas podem, o que as pessoas podem fazer, o que as pessoas devem fazer, o que as pessoas precisam fazer para viver bem após os 60 anos? Na verdade, a pergunta seria: o que as pessoas devem fazer para viver bem? Não apenas após os 60 anos, mas sempre. Claro que nós, quando chegamos a uma idade superior aos 60 anos, né, que a legislação brasileira chama de idosos. Aliás, hoje nós temos os idosos de mais de 60, mais de 65, mais de 85. Nós, por uma vivência cronológica, né, nós temos obrigação de ter um pouco mais de experiência, vivência, de exemplos edificantes que possamos compartilhar, que possamos repassar, sugerir para que outras pessoas também aproveitem. Eu vou falar especificamente do meu caso. Né? Eu sou professor aposentado, professor de história aposentado, sou formado em museologia, sou casado com minha esposa. Nós agora, no dia 26 de janeiro de 2025, nós completamos 50 anos de casado, que é bodas de ouro. Nós tivemos três lindos filhos. Igor, meu filho Igor, que inclusive eu estou aqui gravando na casa dele aqui em Natal, estou passando uns dias aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Minha filha mais velha, saudosa, querida Janaína, falecida lamentavelmente por um motivo muito trágico que não vou falar aqui. E a minha filha Tatiana. O Igor é militar, a Tatiana é militar, é formada em Direito, no Exército ele trabalha na área de jurídica, por ele ser formado em Direito. A minha filha Tatiana é professora de Letras e a minha filha Janaína era formada em Economia, era gerente de pessoas jurídicas de um banco. Desses 3 filhos, nós temos 8 netos. Eu estou fazendo questão de citar isso porque isso é fundamental. A família é fundamental, é o alicerce para que nós possamos pensar numa vida promissora, numa vida boa, numa vida alegre, numa vida feliz após 60 anos e sempre. A Janaína nos deixou o Guilherme Porcher, nosso neto, que acabou de completar 17 anos. A Tatiana, do primeiro casamento, tem 3 filhos. Nicholas, que é o mais velho, que está em Rochester, lá em Minnesota, nos Estados Unidos. Está trabalhando como concierge no hotel, na rede Hilton, lá em concierge, lá em Rochester. E o nosso neto Thales, que mora conosco, comigo e com a Beth. Além do Heitor, o Heitor Majoli, que está se preparando para fazer o vestibular para entrar no curso de medicina. Esses são os 3 primeiros filhos da Tatiana. E a Tatiana teve mais 2 filhos no segundo casamento, que é a Clara e o Arthur. São netos que trazem muitas felicidades. E o Igor, casado com a Letícia, eles têm 2 filhas. É a Laurinha, e a Maria Fernanda. São 2 meninas lindíssimas. Aliás, todos os meus netos são muito bonitos. Não é por ser vovô coruja, não, e é também por ser, mas é muito bonito. Mas isso aí
esses aspectos relacionados com a família, eles são, como eu disse, eles são fundamentais para que nós possamos pensar em 60 anos de uma vida feliz. Então é um aspecto fundamental. Mas é importante sempre nós pensarmos como foi a nossa vida de criança, de adolescente, de jovem. Será que nós sempre fomos assim? Será que nós sempre fomos pacientes? Fomos compreensivos? Fomos generosos? Tivemos sempre o pensamento voltado para a harmonia? Será que sempre foi assim? É claro que não. Claro que não. Isso aí é próprio do ser humano. O ser humano ele muda, né, de acordo com as circunstâncias e, no meu caso especificamente, eu também mudei muito. Mas a verdade é que a vida, o passar da vida, o passar do tempo e até mesmo as experiências de sofrimento, elas nos fazem mudar. Eu, por exemplo, eu tive problemas seríssimos relacionados com a saúde. Eu sou diabético, tipo 2, tenho que tomar medicação permanente, uso indefinido, né? Eu tenho problema cardíaco, eu tive que fazer cirurgia de revascularização, colocar ponte safena, estentes, essas coisas todas. Tenho problema seríssimo também de doença renal crônica, né? A insuficiência renal, apenas 42% dos rins funcionando. Tenho problema de glaucoma, né? Tenho que estar fazendo exames periódicos e agora estou prestes a também fazer a cirurgia de catarata. E além disso, tenho também questões preocupantes relacionadas com a própria existência, né? Então, essas experiências, esses exemplos, eles fazem com que nós comecemos a pensar um pouco mais na vida. E nesse pensamento de vida, nós começamos a pensar também no outro, né? Porque nós falamos muito da nossa família, nós amamos nossa família, nós amamos nossos filhos, amamos a nossa esposa, amamos nossos netos, temos um carinho muito especial pelos amigos mais chegados, mas tem as pessoas que não fazem parte das nossas relações e que muitas das vezes nós não temos a preocupação como deveríamos ter em relação a essas pessoas. Então, para que a gente possa pensar em uma vida feliz, eu acho que tem que reunir tudo isso. A questão espiritual, aí a questão espiritual no mais amplo sentido, não é uma questão espiritual apenas no sentido religioso. É claro que cada um que tem a sua religião, cada um que tem as suas convicções ligadas a Deus, eles precisam ser respeitadas, né? Mas eu digo numa espiritualidade no sentido maior, de compreender o mundo com o ser humano na presença, no centro. Então isso é fundamental, isso é uma questão espiritual. A questão relacionada com a saúde é também um ponto de base, de definição, porque se as pessoas não cuidarem da saúde, aí quando nós falamos na saúde, eu falo principalmente da alimentação, e aí eu volto aos tempos iniciais, por exemplo, quando nós somos jovens, nós somos adolescentes, né? Nós queremos comer de tudo, e mesmo as pessoas mais velhas também, beber, comer, sem preocupação com o que vem depois. Depois, quando chega numa idade que nem a minha, é que as coisas começam a pesar. Então, aí, por que num determinado tempo eu deixei de fazer um mínimo sacrifício de não comer
tanta gordura, não comer tantos produtos industrializados, enfim. Então, a questão da saúde, que está relacionada com a parte física, ela tem a ver com alimentação, uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável, e aí todos nós sabemos, não precisamos ir a nutricionista. Esse ano que passou agora, 2025, eu estive fazendo consulta, pelo menos 5 nutricionistas. Todos eles excelentes profissionais, inclusive uma delas foi minha aluna no ensino fundamental na escola Ponte dos Jesuítas. Mas por que eu estava procurando nutricionista? Porque eu estava preocupado, que eu estava com problema de gastronomia, tive que fazer 2 exames sérios, a colonoscopia e a endoscopia, tive que monitorar a questão relacionada com a gastro, além do diabetes, além do açúcar, então, do sal. Então, é por isso que eu procurei esses nutricionistas. E quando eu chegava no cada nutricionista, uma delas foi aqui em Santa Cruz, lá em Santa Cruz, que agora eu estou em Natal, né? Estava com 2 alunas, ela está fazendo doutorado, alguma coisa assim, e então ela levou 2 alunas do curso onde ela dá aula e fizeram uma entrevista. E para mim foi muito bom, porque para elas foi ótimo, porque ela pegou um paciente que tinha uma série de problemas e que poderia responder uma série de perguntas, e para mim foi ótimo também, porque eu vi que era uma profissional que estava levando muito a sério. Então, essas visitas é porque a gente tem a preocupação de querer o melhor. Então, quando nós falamos no que é melhor, tem a questão da saúde, tem a questão física. E aí a questão física vem também os exercícios. Os exercícios, porque não adianta você ter apenas a medicação, uma alimentação até razoavelmente saudável, se você fica sedentário. Então, quando eu fiz a minha revascularização em 2008, eu tive que colocar ponte safena, eu tive numa situação ruim. Aí logo depois o meu filho, Igor, esse que eu estou aqui na casa dele, aqui em Natal, ele falou: pai, vamos correr. Aí eu falei: Igor, como é que eu vou correr? Eu acabei de fazer uma cirurgia, quer dizer, tinha passado já algum tempo, né? Mas aí ele insistiu tanto, nós fomos fazer uma corrida, essas corridas de ruas que todo mês tem várias corridas, muitas corridas. E a primeira corrida que nós fizemos foi a corrida do circuito da Rio Antigo Light, que é lá no centro da cidade. São vários circuitos, mas passando pelas ruas históricas do centro. Para mim, que sou historiador e sou professor de história e sou museólogo e gosto muito dessa parte, foi ótimo. E fizemos uma corrida de 10 quilômetros, passando pelo Teatro Municipal, passando pelo Paço Imperial e tal. E foi uma experiência fantástica, porque a parte foi em 2012. Porque a partir daí eu não parei mais. No ano mesmo de 2012, nós fizemos a corrida pela Ponte Rio-Niterói. E aí não parei mais. Aí eu passava na rua, as pessoas falavam: aí, vai correr na São Silvestre, vai correr na São Silvestre. Eu falei: por que não? Aí eu fiz, chamei a minha esposa Beth e falei: vamos a São Paulo, eu quero correr a São Silvestre. E fiz a inscrição na corrida São Silvestre, corri a São Silvestre. E fiz várias meias maratonas. Isso já, vamos dizer, uns 8, 10 anos atrás. Agora eu não tenho mais feito meia maratona, que são aqueles 21 quilômetros. Eu tenho corrido em Santa Cruz, cerca de 10 quilômetros. Às vezes eu corro 14 quilômetros. Mas estou falando isso aí não é para me vangloriar, é para dizer a importância das pessoas não ficarem sedentárias, não ficarem paradas. Elas precisam se movimentar, nós precisamos nos movimentar. Porque se você fica parado, você vai ficar enferrujado. Então vem a alimentação, vem a questão de você ser uma pessoa boa espiritualmente, vem a questão dos exercícios físicos, aí cada um vai fazendo aquilo que pode também, não é? Eu, inclusive, cheguei a fazer alguns exercícios em casa,
de abdominais e tal. Ultimamente eu não tenho feito, mas eu tenho feito minhas caminhadas ou corridas, ou faço corrida ou caminhada. Então, são pontos, são aspectos que eu considero importante para que nós possamos ter uma vida boa, para que nós possamos ser pessoas melhores com 60 anos e mais. Mas sempre falando, nós estamos falando aqui para pessoas com mais de 60 anos, mas não são apenas essas pessoas, são todas as pessoas. Todos precisamos ser melhores, ser bons. E aí vem a questão da paciência, da compreensão, de parar antes de sair brigando. Eu sempre uso o termo, né? Uma vez, quando eu era mais jovem, eu era muito brigão, eu arranjava confusão por questões ligadas à cultura. Eu achava que eu estava certo. Hoje eu fico fazendo uma reflexão assim, será que eu estava tão certo assim? Então um amigo meu, muito amigo meu, falou assim, Sivaldo, você é muito belicoso, você precisa acalmar. Eu arranjava confusão mesmo. E isso não é bom, isso não é bom. É claro que hoje eu repenso isso, algumas coisas que eu fiz, fiz assim, por exemplo, em nome de Santa Cruz, uma delas, por exemplo, foi em relação à briga, à luta que nós tivemos na década de 80, 1980, 83, 84, pelo Centro Cultural de Santa Cruz. Então, o prefeito Marcelo Alencar esteve aqui, eu fui lá e tudo mais. Me ameaçaram de morte, essas coisas também acontecem, né? E então me falaram, olha, ele me falou, olha, você é muito belicoso, belicoso quer dizer, gosta de guerra, de briga. E aí a gente vai pensando assim, depois de uma certa idade, por que isso tudo? Então está na hora, às vezes, a pessoa passar. Não é que nós vamos deixar nossas convicções de lado, porque eu acho que quando você vê a injustiça, você tem que assumir o papel contra a injustiça. Então, resumindo, é isso. Para ser feliz, tem que ter um pouco de tudo, né? É a questão espiritual, é a questão física, né? Também os aspectos muito ligados à família, o psicológico, né? Porque nós sabemos que a nossa vida, a nossa comunidade é muito conflituosa, então nós devemos evitar isso e sempre que possível contar até 20, até 30 e não entrar numa briga. Então, fica aqui a minha pequena contribuição. Se você achar que vale a pena, embarca nessa. Mas, principalmente, ser bom permanentemente. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.